Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você descobre o momento certo para entrar no trade. Esse daqui é um ponto de entrada muito bom para você usar no dia a dia, vamos aprender sobre ele, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo direto. Olha só, aqui a gente tem uma região lateral, isso aqui vai gerar um trade fortíssimo de venda, eu peguei essa venda, assim como peguei essa outra venda nesse outro movimento que eu quero mostrar para vocês, vou colocar aí o vídeo para vocês. Foi um trade de 10 mil reais, mais ou menos, essa venda aqui, e esse outro foi um de 5 mil reais, mais ou menos, tá? Um pouco mais. Então foi em torno de 15 mil reais esses dois trades, foram bem interessantes. É esse vídeo que eu vou colocar aí para vocês, que eu tinha colocado lá no meu Instagram, né, participando desse movimento. Dá uma olhada aí. Esse cenário, pessoal, é uma configuração de muito contexto operacional para você replicar no dia a dia, pegar trades assim também e usando também esse ponto de entrada. Todas essas oportunidades elas são mapeadas com antecedência aqui no nosso ambiente de prática. Então a gente tem aqui o Treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Todas as oportunidades que eu estou de olho ficam aqui no ambiente de prática desenhadas antes em todos os mercados, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, Nasdaq, S&P, Dow Jones. Enfim, a gente trabalha com 17 ativos diferentes, fica muito completo. E a gente tem um grupo gratuito também no Telegram, que aí é um grupo de conteúdo que está aqui no comentário fixado. Vale muito a pena você estar lá também, depois dar uma olhada. Esse é gratuito, né? O grupo do Telegram é um grupo de conteúdo só. Então aqui a gente tem um cenário, pessoal, onde o mercado vem subindo muito, e isso aqui é muito forte. Percebe o jeito que o mercado subiu? Com muita pressão de demanda. E aí ele poderia, eventualmente, continuar subindo, só que tinha alguns impeditivos aqui muito fortes. O primeiro deles, ele começa a andar de lado de um jeito comprometedor, né? Quando o mercado ele anda de lado desse jeito que ele começou, o certo é a gente marcar a parte de cima da estrutura e a parte de baixo da estrutura. Quando você marca essa estrutura lateral desse jeito, que é a maneira correta de marcar, você começa a perceber que ele está mais embaixo do que em cima. Ele está andando de lado, mas ele está muito mais próximo dessa linha de baixo do que da linha de cima. Muito mais. Inclusive, ele fura a linha de baixo aqui, fura ela aqui de novo, e ele dá essas furadas. Em cima, ele mal consegue encostar lá, ele nem vai lá direito, tá vendo? Então, isso mostra pressão de oferta na estrutura lateral e fraqueza de demanda na consolidação, na estrutura lateral. Então a gente tem muito mais pressão de oferta do que de demanda nessa estrutura, o que mostra um controle vendedor, mostrando que tem vendas institucionais nessa estrutura. A gente estuda isso profundamente lá no time, tem aqui materiais didáticos, lá, isso aqui é um período distributivo de Wyckoff, e aí quando a gente vai adentrando aqui no conhecimento sobre essas estruturas, eu explico isso muito detalhado para o time, que eventualmente as estruturas, quando apresentam essa característica, mostra que tem muita pressão de oferta na estrutura e isso mostra vendas institucionais, o que gera tendência de baixa depois, mesmo ele subindo desse jeito aqui atrás, tá? Então isso é muito forte. Quando ele anda desse jeito, ele apresenta então essa fraqueza, né, que seria uma pressão de oferta, o que remete a movimento de baixa, ele cria liquidez de oferta em cima, então em cima dessa linha que ele está com dificuldade de chegar próximo dela, em cima é liquidez de oferta. O que significa liquidez de oferta ali em cima? Significa que pode entrar uma pressão de oferta quando o mercado conseguir furar essa estrutura para cima, porque ele está andando de lado e ele está mostrando que os institucionais estão vendendo aqui. É uma estrutura de vendas institucionais. A tendência é que gere um movimento de baixa. Então, o que o mercado faz normalmente? Ele finge que vai subir. É sempre assim. Quando o mercado quer cair forte e os institucionais estão vendendo, o mercado, antes de cair forte, ele finge que vai subir. Ele dá uma puxada para cima, induz os traders a acreditarem em preços mais altos e depois, de fato, ele puxa forte para baixo, vem estopando todo mundo e gera um bom movimento de baixa. Isso é clássico nos mercados. Esse movimento chama captura de liquidez e é um movimento que finge que vai para um lado e vai para o outro. Então, ele dá uma puxada aqui para cima. Se ele conseguir fazer isso, existe aqui em cima liquidez de oferta, que é justamente o potencial da pressão de oferta aparecer e ele puxar para baixo. Muito comum, então a gente fala que tem liquidez aqui em cima, né? Para representar esse movimento que eu estou falando com vocês. E aí, se a gente for ver aqui para trás, eu vou mostrar para vocês a gente mapeando essa entrada com antecedência lá no time, tá? Isso aqui eu estou explicando para vocês depois, mas você viu ali que eu peguei o trade e isso foi desenhado lá no time com antecedência. Olha só, se a gente vem vindo aqui para trás do gráfico, olha que bonito o que o mercado fez aqui nessa região, tá? De livro. Isso aqui, pessoal, é uma estrutura de continuidade baixa. O mercado veio caindo, fez 1, 2, 3,
puxou forte para cima, tá vendo? Quebrou esse micro topo e puxou forte para baixo e continuou caindo. Isso daqui é uma estrutura de continuidade baixa, muito bem configurada no gráfico de 15 minutos, que é onde eu tô aqui. Mas isso ocorre em qualquer tempo gráfico, tá? Exatamente igual, do 1 minuto ao semanal, ao mensal, exatamente igual, tá? Então, aqui a gente tem essa estrutura, toda estrutura dessa cria uma região que chama POI, que fica nessa localização. Então, se aqui a gente tem a estrutura, o POI fica exatamente aqui. Como tem um pavio grande aqui para cima, tá vendo? A gente tem que compreender o pavio na marcação da região de oferta. Então, ali a gente tem uma baita região de oferta que a gente tem que puxar lá para frente, porque o mercado está lá. E a gente vai ver um negócio aqui muito bom. Olha que maravilha isso daqui, pessoal. Bum! O mercado está criando aquela estrutura lateral e logo em cima tem essa região fortíssima de oferta. Sendo que ali também é liquidez de oferta, lembra? Então, se o mercado romper essa estrutura para cima, aqui não era liquidez de oferta, significa que poderia entrar pressão de oferta e fazer o mercado cair. Só que aqui tem uma região de oferta forte, então aumenta ainda mais o potencial desse movimento acontecer. E aí ele fez o que ele tinha que fazer aqui da melhor forma possível que poderia ser feito. Então lá no time a gente marcou desse jeito, tá? O mercado estava aqui, a gente estava de olho no mercado aqui e a gente queria ver essa captura de liquidez. Posso mostrar aqui para vocês, se eu abrir aqui o ambiente de prática lá do time, olha lá. Mercado, tá vendo? Ele estava exatamente ali onde eu estou mostrando para vocês. Então ele tem que ir lá em cima, fazer esse movimento e a gente vai ter uma possibilidade de venda. A princípio era o que a gente queria ver, tá? Era essa possibilidade, tá vendo? Então ele está ali, ó, na mesma região, e ele tem que ir lá em cima. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, a gente tinha mapeado com antecedência lá no time. E aí ele foi. Só que olha o jeito que ele foi. Olha a volatilidade de notícia que ele fez na hora. Isso é muito bom, pessoal. Na hora que ele vai fazer a captura de liquidez, é muito comum dentro desse tipo de estrutura, desse cenário, tá vendo? De Wyckoff, né? Que é essa manipulação institucional. É muito comum que essa captura de liquidez, essa estrutura de distribuição, quando ela está muito forte, vem notícia exatamente na hora da captura de liquidez. E ele faz essa captura de liquidez forte, estilingando para cima e para baixo com força, tá vendo? Então isso aqui ficou perfeito, assim, demais. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Tá perfeito aqui essa venda. A chance de cair aqui é 98% de chance. E muita chance. Tá perfeito, porque depois disso ele desenvolveu aqui um cenário melhor ainda. Olha o que ele veio fazendo. Então ele fez a captura de liquidez que a gente queria ver, tá vendo? Isso é o que a gente estava vendo com antecedência. Depois eu vou mostrar aqui que a gente estava ao vivo em aula e a gente mapeou a venda aqui, o ponto de entrada. Que é esse ponto de entrada que eu quero mostrar para vocês aqui no time, que é um ponto de entrada fortíssimo, que deixou esse cenário perfeito ainda melhor. Aqui, quando ele subiu, olha o que ele desenhou. Vou até voltar aqui o replay um pouquinho mais para você entender melhor. Olha o que ele fez aqui, pessoal. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, quebrou esse fundo e puxou forte para cima, renovando o topo. Ele criou esse desenho. Esse desenho aqui já é uma estrutura de continuidade alta. Toda estrutura de continuidade alta que está aqui, ó, tá vendo? Cria uma região de POI de demanda. Só que essa região de demanda é forte, é muito forte. Mas nessa localização não faz sentido nenhum. Porque lembra, a estrutura lateral mostra pressão de oferta. Aí você vai pensar em comprar nessa região de demanda? Não faz sentido. Lembra que aqui em cima da estrutura, se ele furasse ela, é liquidez de oferta, o que vai entrar pressão de oferta de novo. E aí você vai pensar em comprar nessa região de demanda na liquidez de oferta? Não faz sentido. Lembra que esse retângulo que a gente marcou aqui é uma fortíssima região de oferta lá de trás? O mercado está em cima dela. Você vai comprar nessa região de demanda em cima da região de oferta? Não faz sentido. Ou seja, está tudo apontando vendas. Aí o mercado cria uma região de demanda. Ou seja, de novo, uma manipulação. De novo, uma indução ao erro, né? Induzindo os traders a fazerem coisas cegamente, sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração a narrativa que o mercado está apresentando e os reais interesses, que é o que a gente vê o tempo todo, 99% dos traders fazendo. Entra em qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Não vai dar certo, tá? Então isso aqui é uma fortíssima região de demanda, quando ele está numa localização forte para compra. Aqui a localização forte é para venda. Então essa região de demanda está extremamente mal localizada, apesar de ser muito forte a região. Mas não faz sentido entrar nela. Então aqui a gente tem a estrutura de alta e aqui a gente tem a região de demanda, que é uma região relevante para a gente deixar marcado para esperar ela ser rompida. Esse é o ponto. O mercado tem que romper ela. E aí ele vai e cai forte e rompe ela. Então essa volatilidade, essa captura de liquidez e tudo que ele está fazendo aqui ainda teve o rompimento dessa região de demanda
que aí, cara, quando rompe região de demanda, por si só já abre espaço para venda. E ainda mais nesse contexto todo. Então é mais um indicativo de venda. E toda região de demanda dessa que é rompida desse jeito vira uma região de oferta. Tem a troca de polaridade nela. A região de demanda, depois que é rompida, pode ser que vire de oferta se o contexto todo favorecer essa região de oferta. Então favorece, você está vendo aqui que tudo indica vendas, então essa região de demanda vira de oferta. E aí ele voltando aqui, a gente tem venda. Foi a venda que eu fiz, esse ponto de entrada é fortíssimo, né? Essa troca de polaridade na região do POI, que é isso que eu estou mostrando para vocês, porque muita gente conhece sobre análise técnica e conhece o conceito de troca de polaridade, mas todo mundo usa o troca de polaridade de um jeito básico. A gente usa em cima da região do POI, que é uma região extremamente diferente, e essa troca de polaridade fica desigual aqui, fica um ponto de entrada muito, muito bom. E aí, igual eu falei com vocês, o mercado criou esse daqui, ele voltando a gente tem venda. Foi a venda que eu fiz. Só que se ele voltasse e caísse criando um POI de venda, que é uma estrutura de continuidade baixa, geraria um outro gatilho de entrada, que seria uma confirmação a mais aqui, que a gente também estava de olho. Então, se eu puxar aqui no ambiente prática, inclusive em aula ao vivo, que é por isso que está nesse player aqui, tá vendo? É um player diferente que a gente estava em aula ao vivo, no caso. Ah lá, ele já tinha furado a região de demanda, já está nesse contexto, a região de demanda já virou de oferta, e a gente estava cogitando a entrada direto na região, que era uma possibilidade, eu fiz a entrada direto, mas se ele fizesse essa validação para o time ali, quem quisesse uma confirmação melhor, eu recomendei também essa entrada, e você vai ver que ele fez também, e aí dá para entrar nela. Olha lá, que é aquilo ali que eu estou desenhando, tá vendo? Seria ótimo. Só vender no POI, stop em cima, seria uma bela de uma validação para esse cenário. Uma bela validação, não sei se deu para escutar eu falando, mas falei, só vender que vai ser uma bela validação para a gente entrar nesse cenário. E aí ele fez essa validação. Eu entrei direto na região, que era uma possibilidade. Que é aí, agora mesmo já, bum, montei a venda aqui mesmo, stop em cima, para aproveitar o movimento de baixa. Essa foi a venda que vocês viram no início do vídeo ali, eu mostrando que foi aquele trade de 5 mil reais. Aquilo lá estava em dólar, né, obviamente. Então, estava $1.000, né, que vai dar mais de 5 mil reais. Então, essa venda aqui foi uma boa. Só que se você joga no gráfico de 1 minuto, ele conseguiu confirmar aquilo que a gente queria ver também. Aqui mesmo ele já confirmou o POI de venda. Tá vendo? Aqui mesmo ele já faz 1, 2, 3, puxa para cima quebrando o topo e puxa para baixo. Isso aqui já é um POI de venda. Que é aquilo que eu desenhei ali que vocês viram. Olha lá, tá vendo? É exatamente aquilo. Porque isso aqui é uma estruturinha de continuidade baixa. E aí isso aqui valida uma regiãozinha de oferta. Aí faz sentido, porque região de oferta a favor de todo esse contexto de venda. Maravilha. É só vender. Aqui mesmo, dá para vender antes mesmo dele testar ali. Em qualquer lugar por ali, para aproveitar o movimento que desce. Ali mesmo a gente já tem essa possibilidade, tá vendo? Então, ali ele já trouxe essa validação, que já seria um ponto de entrada legal aqui para nós, para montada de posição. Mas eu entrei direto lá na região. Mas igual eu falei, quem lá no time quisesse um negócio um pouco mais confirmado, ficaria legal esperar essa validação. Então, tanto faz. Eu entrei direto, mas tem a validação, tá desenhada ali. Ou você entra direto, ou você espera essa validação que eu desenhei. Você vê que ele desenvolveu essa validação logo em cima do desenho que a gente fez ali. Tá aqui, tá nítido. Igualzinho a gente desenhou, então não tem mistério. Então foi um cenário muito bom e um contexto muito forte. O ponto de entrada que eu tô falando com vocês, que é fortíssimo, é essa troca. Se eu te mostrar aqui em outro cenário, que aí já foi aquele trade de 11 mil reais, acho, né? Foi $2.000, tem que fazer a conversão, acho que o dólar tá quase 6 reais, então vai dar para lá de 11, que foi esse movimento. Olha que legal essa configuração também, pessoal. O que a gente vê aqui é um movimento de captura de liquidez. Essa captura de liquidez aqui no gráfico de 1 hora tá muito bonita. Deixa eu subir aqui no gráfico de 1 hora. Esse cenário está extremamente interessante. É uma estrutura grande lateral, tá vendo? Grande estrutura lateral. Em cima da estrutura é liquidez de oferta, igualzinho naquele outro cenário. O mercado subiu com uma força imensa, tá vendo? Para capturar lá a liquidez, para induzir os traders a acreditarem em alta, para capturar os stops dos traders posicionados em cima de topos nivelados. Porque aqui tem topo, aqui tem topo, aqui tem um topo próximo. Muito trader vende por aqui, ó, e coloca o seu stop em cima dos topos, acreditando que o mercado vai ficar batendo ali e respeitando, batendo ali e respeitando, que é uma resistência. Então enche de stop aqui em cima, essa puxada para cima estopa os traders todos. Por isso que a gente chama de liquidez ali, né? Induz o trader a pensar em compras, captura os stops de quem já vendeu antes da hora e tudo mais, que é esse movimento de manipulação. Então
Então ele entra aqui num ponto de venda, que é igual aquele outro cenário, é uma zona de liquidez. Só que nesse caso, olha que legal, se a gente vem aqui no gráfico de 5 minutos, refinando o estudo, ali eu estava numa hora, né? Gráfico de 1 hora. Aliás, vou até jogar aqui no gráfico de 1 minuto já. Refinando no gráfico de 1 minuto, olha o que a gente vê nesse movimento, que bacana que tá. Tá vendo que o mercado subiu muito forte? Candles muito cheios, muita velocidade e um ângulo reto, subindo forte. Isso, a princípio, mostra interesse de demanda e qualidade de demanda no movimento. Só que aí ele corrigiu, fazendo esse movimento de baixa, tá vendo? E continuou subindo bem travado, bem mais agarrado. Você consegue perceber que tá diferente o movimento? Ó, aqui ele sobe reto e aqui ele sobe lateral subindo, tá vendo? É exatamente esse conceito aqui. Ó. Se eu puxo no material didático lá do time, olha, que a gente vê isso daqui. Olha lá. Ele sobe forte, corrige e vem subindo mais travado, mais agarrado, tá vendo? Quando isso aqui acontece em uma captura de liquidez, é muito forte. Realmente representa o contexto ali, o conceito, né, de perda de qualidade da demanda. Mostra que a demanda era muito boa, mas embaixo. Conforme ele foi subindo, a demanda foi perdendo qualidade, foi ficando mais fraca, foi ficando agarrada. Isso remete a vendas. Então, quando o mercado está numa zona de liquidez de venda, essa perda de força da demanda tem muita relevância. Entende? É exatamente esse conceito aqui. Olha lá. É o que ele está fazendo aqui. Então, isso aqui remete muito à venda. A gente estava de olho nisso também lá no time do Excelência Trade. O que o mercado veio desenvolvendo aqui foi muito bom. Olha só, ele vem subindo. Olha o que ele fez aqui de novo, pessoal. Maravilha. Olha isso aqui. Olha que certinho que ele fez. 1, 2, 3, puxa para baixo quebrando fundo e puxa para cima renovando o topo. Isso aqui é estrutura de alta. Estrutura de alta, que cria uma região de demanda. Só que uma região de demanda, depois que o mercado mostrou que ele está perdendo força subindo, está numa fortíssima região de liquidez de oferta, ou seja, tudo indicando vendas de novo, ele vai criar um padrão forte de compra, mas assim, no contexto todo de venda, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então isso aqui é uma indução ao erro de novo. De novo, aquele cenário de indução ao erro. Olha o que o mercado faz. Aqui tem a região de demanda, né, no caso. Olha o mercado. Ignora completamente ela. Passa reto por ela, como se não tivesse nada ali. E aí, automaticamente, ela virou de oferta. Então, aqui nesse ponto, exatamente aqui, ele já rompeu a região, tá vendo? Já furou ela, já rompeu. Então, ela era de demanda e já virou de oferta. Então, aqui mesmo você tem a venda. Bum! Só vender aqui, stop em cima da região, para aproveitar o movimento que desce. Aí foi aquele trade que vocês viram lá. Foi uma baita puxada aqui para baixo, nesse movimento que a gente pegou e esticou nesse cenário. E eu peguei, nem lembro onde que fechei aqui mais ou menos, mas foi aquele trade lá que eu mostrei para vocês. E eu fechei ele logo ali, aonde eu fiz aquela gravação. Então foi um movimento que depois andou mais. Eu não fechei ele lá embaixo, não. Fechei por aqui, mais ou menos, tá? Ele andou mais depois, esticou um pouco mais, aí depois ele voltou a subir um pouco, gerou outra venda. A gente estava ao vivo em aula, ele volta aqui em cima e gera uma baita venda que eu vou te mostrar aqui agora. Ele vem subindo, vem voltando, e aí ele começa a construir um contexto aqui maravilhoso, né? Ele começa a gerar uma configuração aqui muito boa. Se eu subir aqui no gráfico de 5 minutos, olha o que ele fez logo em seguida aqui, pessoal. Que aí foi essa venda que está marcada aqui na frente, ó. Vou tirar ela aqui para vocês verem melhor. Olha o que o mercado está fazendo aqui no gráfico de 5 minutos. 1, 2, 3 e puxou forte para baixo, quebrando esse fundo aqui. Isso daqui, pessoal, é uma estrutura de choque, que chama. Choque é a quebra de fundo válido. Quebra de fundo nessa pressão de oferta de baixa que ele fez. Isso normalmente fica nas reversões. Como o mercado está subindo muito, para ele gerar boas vendas, ele costuma fazer um choque desse para depois começar a cair. É comum ter esse choque. Não é sempre que tem, mas é comum. Então, como ele está naquela liquidez de oferta, lembra? Que é uma zona que grandes institucionais ficam montando posições de venda. Ele fazer esse choque ali é significativo também. Porque fica muito dentro de contexto, né? É um choque de venda na liquidez de oferta, as coisas começam a ficar interessantes. Então, a quebra desse fundo aqui se chama choque. Tá? A gente pode até escrever aqui para você ver e ficar bem objetivo ali. Olha lá, choque é isso aqui. Quando ele vem subindo forte desse jeito, igual ele está subindo, olha que legal. Olha lá. Isso daqui chama SMS. O que é o SMS? Esse movimento de alta que sobe de um jeito que parece que vai renovar esse topo e continuar subindo na tendência de alta. Então, esse movimento de alta ele tem essa característica de subir depois do choque, subir de um jeito que parece que ele vai só continuar subindo.
e vai falhar esse choque, não vai dar em nada, vai só continuar subindo. Então ele para quase no topo aqui, só que ele cria um topo aqui mais baixo do que o anterior. Então um topo mais baixo que o anterior é justamente o conceito de SMS. A gente marca até uma linha de tendência assim para mostrar que o topo está mais baixo. Não está nivelado, não está um topo do lado do outro. Não, está um mais baixo do que o outro, por mais que eles estejam próximos. Por isso que a gente marca essa linha de tendência para sinalizar o conceito de SMS. Que é isso daqui, ó. Topo mais baixo que o anterior é ótimo para vendas. Depois de um choque naquela liquidez de oferta, maravilha. Então o que o mercado tem que fazer aqui? Cair e criar um POI de venda. Aqui tem que ser isso. Criar um POI de venda, que é aquela estrutura de continuidade baixa para a gente montar a posição de venda. É isso que ele tem que fazer aqui. E aí, se eu puxar aqui no time do Excelência Trade, a gente estava ao vivo em aula, e aí o mercado desenvolveu esse cenário, depois ele validou a entrada, eu estava tirando as dúvidas do time, não estava nem gravando mais, porque essa parte eu não gravo, e a gente validou a entrada, o mercado fez o cenário, o time todo pegou o movimento. Isso foi ontem de noite ainda, a gente estava ao vivo em aula, foi bem legal. Olha só, que foi isso daqui, ó, um topo mais baixo que o anterior. Lá, muito bom também para vendas. Isso aqui é o que ele tinha que fazer mesmo. Lá, agora é ele cair, criar um POI de venda. Só vender. Só vender. Tá vendo? É isso que ele tem que fazer. Só que é igual eu tô falando. Logo em seguida disso daqui, dessa gravação, né? Que a gente tava ao vivo em aula, eu já não tava gravando mais a aula, né? Mas eu tava tirando as dúvidas do time, o mercado desenvolveu a validação que eu vou mostrar ali para vocês. O pessoal viu, me perguntou, porque a gente tava falando de outra coisa, a gente já bateu o olho, já falou que validamos a entrada, o pessoal foi pegando, depois eu vou mostrar ali para vocês. Que tem ali no time o pessoal comentando. Eu não tava gravando, mas tem ali para vocês verem. Mas só aquela parte ali você já sabe que tá simples, olha só. Que é exatamente aqui, ó. É onde ele tá. Deixa eu só tirar essas marcações, porque ali a gente não tinha marcado, só pra você ver. Ele tem que cair e criar o POI. Ele criou no 1 minuto. Ó. Ele começa a puxar para baixo. Ó. Ele começa a puxar para baixo. Ali ele já criou um, mas não foi o que a gente validou. Esse aqui foi o que a gente validou. Perfeito. Aqui, ó. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo. O mercado tava aqui, ó. O mercado tava exatamente ali onde ele tá. 1, 2, 3, puxou para cima e para baixo. O mercado tava exatamente aqui. Na hora que eu tava tirando as dúvidas do time, eu já não gravo mais essa parte. O pessoal que viu, foi nem eu que viu, que eu tava falando de outra coisa. O pessoal me perguntou, eu fui e voltei aqui, porque a gente já tinha mapeado esse cenário, né? A gente tava de olho já nisso, mas a gente trabalha com 17 ativos diferentes, então eu tava falando de outra coisa nesse momento, tirando outras dúvidas do time, e a gente validou já essa entrada. E aí aqui é só marcar o POI, né? Ele tem que voltar para testar de preferência. Olha lá, voltou já ali. Deixa ele testar direito. Vai testar direito a região. Já testou, já dá para entrar ali. Aqui ele testa ela melhor ainda, tá vendo? Buf. Qualquer lugar que você entrar ali é tranquilo, tá? Ele tem que andar 3-1 no mínimo e vai andar bem mais. E ele já disparou para baixo. E veio gerando um movimento que sobe e desce. Então se eu puxar aqui no ambiente prático lá do time, olha que legal. Aqui é o lugar onde todas as oportunidades que eu estou de olho ficam desenhadas antes, né? Lá no programa de formação, treinamento de excelência trade. Se a gente vem aqui no canal de chat, olha o pessoal participando dos movimentos. Tá vendo? Olha lá, ó. Pessoal conversando sobre as movimentações. Ali era o Lucas agradecendo, né? Você viu? Ele passou numa mesa proprietária, pegou um trade de 7 vezes o risco, foi uma venda no mini índice que a gente mapeou hoje. Baita venda, fez quase 4 mil reais ali no movimento, naquela venda. Aproveitou um cenário legal. Olha aí que legal. Julian, que já é um trader antigo do time. Gabriel, lá participando do movimento. Olha lá que legal. Se a gente vem aqui no canal de dúvidas, eu respondo um por um nas dúvidas, por áudio, inclusive. Ela te respondo todos os dias, todas as suas dúvidas por áudio. Inclusive, a gente tem aulas ao vivo, né? Respondo um por um nas aulas ao vivo, mas aqui no ambiente prática também, tá? Ela sempre tem minha fotinha ali, tá vendo? Minha fotinha, minha fotinha, minha fotinha, minha fotinha, minha fotinha, aqui, tá vendo? Aqui, ela respondo um por um, pessoalmente. Então é uma pegada bem diferente, é semi-individual, né? A gente faz toda a formação de fato completa, trabalhando com todos os ativos, então fica bem legal para quem opera de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É bem bacana, fechou? Pessoal, entra no nosso grupo do Telegram, que é um grupo gratuito, que está no comentário fixado aqui embaixo, cheio de conteúdo legal lá também. Me siga no Instagram, tem ouro refinado
lá no meu Instagram todo dia, que tá aqui em cima. E vamos juntos. Fui! Valeu!